Oi, gente, eu sou a Tainá, aqui do Ocupa Palestra. Hoje eu tô com a Alice. A gente já fez uma live juntas para falar de futebol feminino e outras coisas, mas a gente vai falar então sobre o Palmeiras, como representantes aqui de mulheres que fazem parte do Ocupa. Hoje a gente está aqui numa missão de falar e mostrar que a gente também entende muito de futebol, né? Nesse dia que é um dia de luta, um dia muito importante para a luta da mulher. É o Dia da Mulher, o 8 de março ele é muito mais do que só um dia para celebrar as mulheres, né? É um dia realmente para a gente lembrar das lutas, para a gente lembrar de como a gente chegou até aqui, por que hoje a gente consegue fazer um vídeo como esse, por que hoje a gente consegue estar nos estádios, por que hoje a gente consegue, ainda que pouco, ter alguma voz dentro do futebol. E então resolvemos aí fazer esse vídeo para honrar, né? Vamos dizer assim, esse dia que é um dia especial. Alicia, queria que você desse aí um oi e a gente começasse já um bate-papo. Que você já começasse falando também da sua coluna, que é super legal, que você falasse dos vídeos aí que você faz contra a Jano e outros convidados, enfim, pode já soltar aí o verbo. Obrigada, Tainá. De fato, a gente fez uma live para falar justamente sobre futebol feminino, né? E aí a gente achou que hoje fazia até mais sentido a gente falar do futebol como um todo, não só necessariamente das mulheres, né, das atletas, ou da luta da mulher. Tá passando o moço da pamonha aqui, gente. Vida real, home office é isso. Daqui a pouco vai gritar meu filho do outro lado da porta. Mas é isso, a gente falar como mulher mesmo, mulheres que entendem, que gostam de futebol, né? Eu estou ocupando mais esse espaço né, como comunicadora, como jornalista, com a minha coluna no UOL, agora 2 vezes na semana. Eu, inclusive, escrevi hoje sobre o Dia da Mulher e falando um pouco como desabafo mesmo, como às vezes é difícil e como às vezes eu penso em desistir, porque eu falo, cara, vale a pena ficar ouvindo, sabe, tanta coisa só para falar de futebol, por uma coisa que é tão simples, né, que se eu não fosse mulher seria tão simples. Mas tem sido, assim, o feedback é 95% positivo, e eu acho que, assim, o mais positivo de tudo são as pessoas que simplesmente curtem o nosso trabalho, não é porque é mulher, ou apesar de ser mulher, ou também ser mulher, é simplesmente curte o seu trabalho, ponto, né? Muita gente que elogia, que gosta, que segue, que usa como fonte, como inspiração, independente da questão né, do gênero de quem está escrevendo, porque isso não deveria ser importante. Então, tem sido muito legal, e tem sido legal fazer essas lives do UOL, né, o fim de papo, como você falou, com caras como o Trajano, como Renato Maurício Prado, o Danilo Lavieri, né, que é um cara já mais da nossa geração, mas que são pessoas que estão ocupando esse espaço há muito tempo e que é super interessante dividir, debater ideias. Acho que só mostra como a diversidade enriquece o debate, né? Então, é muito bom poder falar disso, é muito bom poder falar do Palmeiras, né, nesse dia que não só é o Dia Internacional da Mulher, mas é o dia seguinte de mais um título, né, conquistado pelo clube. Então, é um prazer estar aqui de novo e continuar falando do Ocupa e das bandeiras do Ocupa, mas, acima de tudo, hoje falar do Palmeiras. É isso. Para, né, já entrar mais ou menos nesse clima de Palmeiras aí, queria dizer que ontem não só a gente venceu mais um campeonato, né, levantou mais uma taça, como teve aquelas bandeiras que o Ocupa até postou, né, a gente postou nas redes sociais, duas bandeiras muito, muito, muito importantes, já que a gente está falando também disso, bandeiras que fazem parte do que é o Ocupa também, né, que o Palmeiras é de todos mesmo, e são duas bandeiras antirracistas que são muito importantes. Vem um momento que a gente sabe, né, recentemente com o lançamento da camisa, teve aí uma situação complicada. Eu fiquei até um pouco mais aliviada, porque eu senti que tinha muito mais gente criticando as pessoas que né, falaram besteira por ali do que gente apoiando. Então, pelo menos nisso eu me senti um pouquinho mais aliviada, vamos dizer assim. Mas só para, né, deixar aqui registrado isso, vamos começar então falando
de mais um título. O que você acha, Alicia, dessa temporada, assim, não só como análise mesmo, né? Também tem a parte, vamos conversar um pouco sobre vinda do Abel, como que ele mudou, mas até como torcedora, assim, que você sente vendo tantos títulos em sequência, com uma temporada que no fim das contas é muito boa, apesar do momento do Brasil, né? Enfim, é difícil você não estar lá também comemorando, tantas coisas. Eu acho que, assim, da era moderna do futebol, é o melhor ano da história do Palmeiras, né? Porque se a gente falar do outro ano em que teve 3 títulos na temporada, que foi 93, um foi o Paulista, o outro foi o Rio-São Paulo, e aí sim o Campeonato Brasileiro, né? Agora a gente está falando também do Paulista, da Copa do Brasil, que é um título nacional, e da Libertadores, que é o maior título que eu acho que a torcida almeja, né? Tem, obviamente, o Mundial e as discussões sobre o Mundial, mas eu acho que, assim, eu não conheço nenhum torcedor palmeirense que queria mais o Mundial do que a Libertadores, né? A Libertadores era o grande título da temporada, é o sonho, é a obsessão do Palmeiras, como, né, como a torcida canta. Então, eu acho que, a partir do momento que venceu ali, a temporada estava garantida, estava maravilhosa, e vem ainda o título da Copa do Brasil. Então, eu acho que a gente não pode ignorar o momento da pandemia, né, por tudo que o Brasil está passando. Acho que cabe uma discussão muito maior num outro momento se o futebol deveria estar acontecendo, mas isso posto de lado por um momento, já que o futebol está acontecendo, a pandemia fez com que o calendário do Palmeiras fosse uma coisa assim inédita, né? Algumas pessoas compararam com o calendário do Flamengo em 2019, e eu lembro assim, eu lembro de ver as mesas redondas e tal em 2019, e as pessoas questionando se o Jorge Jesus devia usar os titulares quarta e domingo, e eu fiquei pensando, quarta e domingo é praticamente um sonho para a torcida do Palmeiras. O Palmeiras jogou todos os dias da semana, né? Na temporada 2020 que acabou ontem, o Palmeiras, como diz o Danilo, inaugurou todos os dias, né? Jogou segunda, quarta, sexta, terça, sábado, domingo, segunda de novo. Então, eu acho que assim, esse contexto torna o trabalho, especialmente do Abel, porque chegou nessa reta final, ainda mais impressionante, porque você conseguir que o time mantivesse a capacidade de jogar bem nas horas, nos momentos em que mais importava, praticamente sem treinar, né, e conseguir manter a integridade física da maioria dos jogadores durante todo esse tempo, né, porque o Palmeiras sofreu com as lesões mais graves do Wesley e do Felipe Melo, mas a maior parte dos jogadores conseguiu segurar bem, que é um ritmo insano, né? E com o Abel jogando com um time titular ou misto praticamente todos os jogos, mesmo depois de ganhar a Libertadores. Então, eu acho que, especialmente pelo fato de estar inserido nesse ano maluco que a gente viveu, com esse calendário apertado, sem treinamento, sem torcida, né? Com tudo isso, com restrição de orçamento, né? O Flamengo em 2019 investiu muito para poder ter o time que teve e as grandes estrelas, que até a maioria ainda está lá, e o Palmeiras não, né? O Palmeiras, assim, a espinha dorsal desse time é a base, né? Então, você tem 13 jogadores da base que atuaram nessa temporada, é uma coisa que eu acho que faz essa temporada ser ainda mais especial e mais, assim, mais louvável ainda o trabalho do Abel. Então, a Libertadores foram 2, né? Eu estou numa geração que viu as 2, né? Estava no estádio em 99, não pude estar agora, mas eu acho fantástico a gente poder dizer que os 2 maiores títulos, né, do clube estão nessa mesma geração e vieram agora. A gente não pôde comemorar, né? Não pôde estar na rua, que é justamente uma das coisas que defende o Ocupa em outros momentos, né? Claro que não na pandemia, mas agora é meu filho chorando, gente. Eu tô falando que home office é isso. Eu acho, assim, uma temporada realmente para ficar na história por vários motivos. E você comentou muito de jogos, né? Não é uma questão só de quantidade. Quantidade já é um absurdo, sempre é um absurdo no Brasil. Isso é uma coisa que está em discussão há muito tempo já, né? Mas é isso, por causa da pandemia, não é uma questão de quantidade de jogos em si, né? É uma questão de quando a gente vai jogar esses jogos. Então, foi o que você falou. É jogo de domingo, depois na quarta, depois no sábado, depois... Enfim, não tem nem respiro, né?
E só jogos importantes, né? Que eu acho que isso também é, porque existe, a gente sabe, um estresse adicional, tanto físico quanto emocional, de você jogar uma partida decisiva, né? E o Palmeiras teve naquela sequência maluca em janeiro, jogos pelo Brasileiro, quando ainda estava vivo no Brasileiro, contra grandes rivais, contra o Grêmio, contra o Corinthians, então assim, foi, além do que estava jogando de Copa do Brasil e Libertadores, teve jogos grandes do Campeonato Brasileiro, então até quando o time foi criticado pela queda de rendimento e questionado se o time tinha repertório, não tinha, parará, foi no momento em que o Palmeiras passou um mês todo jogando 3 jogos por semana. Então, é muito difícil você manter esse ritmo e com as viagens, né? Então, imagina, o Palmeiras foi campeão da Copa da Libertadores no sábado, terça-feira jogou contra o Botafogo e foi direto para o aeroporto e marcar para estar no Catar, para jogar de novo no domingo. Então, Não. a gente meio que se acostumou, porque virou a rotina do Palmeiras em 2021, mas em qualquer outro cenário seria impensável. Eu brinco que eu tava até cansada de ver o Palmeiras. Assim, não aguento mais o Palmeiras. Meu Deus do céu, eu quero um respiro aqui. Mas é bem isso, né? E entrando um pouco na ideia de comparar, né? Assim, a gente teve conquista, um dos títulos foi conquistado pelo Vanderlei Luxemburgo, e aí depois a gente tem as conquistas que são do Abel, né? Mas até pensando um pouco, no começo de 2020, o que você sentia, assim? Porque o Palmeiras foi muito desacreditado, até porque tinha todo mundo sabia que tinha um bom time, mas com o Luxemburgo chegando, todo mundo ficava meio, nossa, será? Será que tem que chamar ele de volta, né? E aí a gente termina desse jeito, mas com outro técnico, enfim. Lá atrás, você achava que dava para ganhar uma tríplice coroa, por exemplo? Olha, eu acho que eu não teria sido tão otimista, né? Não teria apostado que o Palmeiras levaria. Eu falei ontem de 3 títulos no Twitter, me fizeram questão de me lembrar que o Palmeiras ganhou a Florida Cup A também. Florida Cup, tá, verdade. São 4 São títulos. 4 títulos no ano. Ganhou a América de lá primeiro e depois veio ganhar a América daqui. Eu acho que não, e eu acho que no momento em que o Palmeiras opta pelo Vanderlei, me deu uma sensação assim de, gente, a gente precisa olhar para o futuro, e o Vanderlei não é o futuro, né? Ele tem uma história incrível com o Palmeiras, né, maior campeão brasileiro, mas eu não via o Vanderlei sendo campeão brasileiro em 2020 com esse time do Palmeiras, e certamente não via como campeão da Libertadores. Eu acho que é importante ressaltar, né, que ele está na fase de grupos, e o Palmeiras é o primeiro na fase de grupos da Libertadores, o que o permite enfrentar o Delfim. Todo mundo critica, teve, né, adversário fraco. Você tem adversário fraco, você faz uma boa campanha na fase de grupos e, né, herda o pior colocado que vem, mas de qualquer forma classificado. Então o Vanderlei estava ali. Mas o Vanderlei não tem histórico de Copa, né? O Vanderlei não é um técnico copeiro. Então eu não botava muita fé que o Palmeiras fosse ser campeão, né, levar vários títulos com ele, talvez o Campeonato Brasileiro, por ele ter esse histórico, e o Palmeiras, junto com o Flamengo, é o melhor time do Brasil, né? Acho que a gente entrou, apesar do domínio incrível do Flamengo em 2019, a gente entrou em 2020 sabendo que os 2 maiores times e mais ricos, né, e melhores elencos do Brasil eram esses 2. Mas eu acho que não imaginava que fosse levar tantos títulos, e mesmo quando o Abel chegou, o Abel era um enorme ponto de interrogação, né? Tinha aquela esperança de que ele fosse ser mais um português assim descoberto, né, e que fosse fazer sucesso aqui, mas a verdade é que não só não se sabia muito sobre ele, como de fato ele tem uma carreira curta, né? Então não tinha como imaginar, e justamente por não ter um trabalho, né, muito grande para olhar para trás do que o Abel tinha realizado, eu pensei, bom, de repente é um bom treinador que pode vir montar uma estrutura para em 2021 começar a colher os frutos desse trabalho. Não imaginei que eles, sem tempo de treinar, com o calendário que o Palmeiras teria se avançasse nas competições,
ia conseguir ter um efeito, né, tão rápido nos resultados da equipe. Aí realmente eu não imaginei. Isso para mim também foi uma grande, assim, surpresa mesmo, porque o que eu sabia do Abel era, eu realmente estava assistindo ao jogo contra o Benfica, não, foi Benfica? Braga, né? Sport e Braga, que são... Não, não, ele venceu contra o Jorge Jesus, sim, Benfica. Benfica. No Benfica, né? Que ele estava no time PAOK. E assim, eu fiquei bastante impressionada com o time, e eu tinha visto, mas inclusive eu nem tinha me atentado quem era o técnico, assim, sabia, tinha ouvido falar, mas, é o Abel Ferreira, tá, tudo bem. Mas não foi uma coisa que eu fiquei com, né, por muito tempo na cabeça, assim. E aí, quando falaram, eu pensei, nossa, mas quem que é esse cara, né? E aí falaram, é o do PAOK e tal. Eu falei, nossa, fez um ótimo jogo, mas um jogo para, né, uma temporada inteira, não sei, não tem como avaliar. E realmente, foi uma aposta, né? Não tem como falar que não foi uma aposta. E aí, graças a Deus, eu acho que assim, foi uma aposta nesse sentido mais ou menos certeira, pelo que você falou. Também achava que o Palmeiras tinha que olhar para frente. E foi um jeito de o Palmeiras realmente olhar para frente. Isso eu fiquei muito satisfeita só de considerarem, né? Assim, vamos chamar então técnicos de fora que estão dando certo por aí e tal, ou vamos também tem esse aqui que pode ser que dê certo. Eu fiquei muito positivamente surpresa também com o Abel, porque realmente eu acho que ele fez milagre, assim, considerando tudo, para mim foi um milagre. Mas... eu acho que foi também uma decisão estrategicamente importante de dizer, olha, a gente não vai investir os tubos, né? O Palmeiras é um time que perde muita receita, né, com os estádios fechados, né, sem a torcida, sem o dinheiro da bilheteria. Então, assim, olha, vamos escolher um treinador que aceite trabalhar com a base, que isso aqui é o que temos, né? É o que temos para hoje. Não vamos fazer grandes contratações, né? Talvez outros treinadores tivessem exigido, né, que o Palmeiras contratasse para algumas posições-chave. Então, assim, é o que você falou, foi essa sensação de estamos sendo responsáveis e estamos olhando para o futuro, estamos trazendo novos treinadores, e isso por si só já é uma boa notícia. Claro que a gente não imaginava que, né, agora 4 meses, mas que em 3 meses de trabalho, né, ele já seria campeão, né, levaria o time a ser campeão da Libertadores e agora a Copa do Brasil. É exatamente isso. É muito louco, né? Você olhar para trás, ter aquela incógnita ali, e de repente ele ganhou um monte de coisa, mas isso é uma coisa muito importante que você pontuou. Usar a base foi uma ideia muito, que deve ser elogiada, eu acho, da diretoria, né? É uma coisa que no começo eu fiquei muito feliz, mas dá um pouco aqui, né, aquele medo que você fala, gente, será que eles vão dar certo, né? Mas assim, é uma base que vem sendo construída já faz um tempo, eles já ganharam, todos os meninos que venceram aí, né, que levantaram as taças, eles já tinham ganhado também taças na base mesmo, né, nos campeonatos de base. Então, assim, um histórico vencedor, pelo menos eles tinham, né? Mas eu também, essa foi outra surpresa, não esperava que eles iam render tanto, sendo tão cobrados o tempo inteiro, né? Porque eles jogaram jogos muito, muito importantes, e o tempo todo eles vestiram a camisa e falaram, tudo bem, eu vou lá e eu vou fazer, e vai dar tudo certo, e isso foi uma coisa que, assim, eu fiquei muito feliz, até porque o torcedor palmeirense tem um problema com a base, né? Aquele amor e ódio o tempo todo. Então, assim, fiquei feliz. Talvez eu tenho um pouco a teoria de que tanto a Abel quanto a base deram muito certo, justamente porque não tinha torcida no estádio. Porque a galera, né, fica só nas redes sociais, fica um pouco mais tranquilo, mas eu sinto isso mesmo. E eu acho que isso que você pontuou é importante sobre eles já virem com o histórico vencedor da base, porque são jogadores que, obviamente, nunca disputaram, né, Libertadores e jogos decisivos no time principal, mas são jogadores que já sentiram a pressão de vestir a camisa do Palmeiras, né? Não é um menino de 16 anos, né, pisando no Allianz pela primeira vez
né, e com a pressão de vencer um título pela primeira vez. Então, acho que eles já chegaram um pouco mais tarimbados com essa, né, com esse espírito vencedor, um pouco mais, né, casca grossa, e a confiança que o Abel teve neles, né? Basta a gente lembrar que aquele 3-0 contra o River na Argentina, em Avellaneda, que, assim, eu acho que até a imprensa como um todo, não só a imprensa palestrina, colocou como um dos maiores jogos, se não o maior jogo de um time brasileiro na Argentina pela Libertadores. A espinha dorsal daquele time era o Patrick de Paula, Danilo e Menino, né? Então, assim, eram 3 garotos que sustentaram aquela vitória, né, o jogo talvez tenha sido o melhor jogo da temporada do Palmeiras, e que ontem, na final da Copa do Brasil, estavam no banco, os 3, para você ver assim, a dimensão do elenco, que você pode, contra um determinado adversário, naquele momento, né, o Felipe Melo lesionado, tinha um outro cenário, usar esses 3 jogadores, né, como centro da sua equipe, como sustentação da equipe, e depois colocar os 3 no banco e só recorrer a eles no segundo tempo. Então, acho que assim, isso é uma coisa que deve dar muita confiança para o torcedor do Palmeiras e para a torcedora para essa temporada, que é um elenco robusto, né? O Palmeiras não tem assim 11 jogadores e aí, né, machucou um, meu Deus do céu, acabou o time, né? O Felipe Melo, que era um jogador considerado importantíssimo pela torcida, quando ele lesionou, meu Deus, aí Danilo entrou no time, o time se montou de outra forma, não precisa nem voltar o Felipe Melo. Quando ele voltou, boa parte da torcida achou um absurdo o Abel escalar ele para o primeiro jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, e de repente ele jogou muito como jogou muito ontem. Então, essa capacidade de rodar o elenco, de mudar o estilo de jogo dependendo do adversário, tudo isso eu acho que é uma força muito grande desse Palmeiras hoje. Eu acho também. Eu acho que isso passa muito pelo Abel, inclusive, né? Eu acho que ele tem uma coisa que, assim, eu vi em várias entrevistas dos jogadores, é que todos eles falaram que o Abel explica o porquê daquilo. E, assim, parece uma coisa muito simples, parece uma coisa que você fala, isso não é uma grande coisa, mas né? Porque você vê que eles entendem e eles ficam mais engajados mesmo, né? É uma questão de comprometimento de todas as partes, assim. E aí eles entram entendendo melhor qual é a função deles, eles conseguem exercer melhor. Uma coisa que eu senti muito que o Abel trouxe, que aí entra até um pouco no que você estava falando, a gente não teve tempo de treinamento, né? Foi só jogo, 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 jogo. E uma coisa que eu acho que o Abel trouxe muito foi essa ideia de mentalidade, uma ideia meio de psicólogo mesmo, dentro ali do vestiário de tudo bem, a gente vai ter que dar o jeito aí de descansar o corpo, como der para descansar, mas o que mais importa é a gente entrar com a cabeça no lugar e conseguir jogar ali do jeito que a gente vai conseguir jogar, né? E eu acho que isso passa por várias coisas. A administração do elenco também foi uma coisa que ele conseguiu fazer muito bem, que é isso que você está falando. Normalmente, se espera que os meninos da base ganharam uma Libertadores quase que, né, assim, sozinhos, obviamente não sozinhos, mas eles foram muito, muito, muito importantes para levantar essa taça. E aí, de repente, eles estão na final da Copa do Brasil, eles estão no banco. Mas você não vê nenhum deles triste com isso, ou, né, assim, parece que realmente não pesou nada disso e tá tudo bem. Então, eu sinto também que essa administração do elenco, né, essa gestão aí, foi uma coisa muito importante que o Abel trouxe também. Eu sinto um pouco, aí realmente vendo muito de fora, assim, não sei tanto, mas que o Cebola tinha também, ele tem mais essa relação com os jogadores, mas de qualquer modo eu acho que é uma coisa muito do Abel, assim, que eu achei muito positiva. E eu acho que isso fez a gente ganhar os títulos, inclusive. E eu acho que ele construiu isso muito rápido, até pela maneira como ele chegou, né? O fato de ter ido morar no CT, né, num primeiro momento, então de estar muito perto dos jogadores, de dizer, olha, isso aqui agora é minha vida, eu não vim aqui passear, não vim aqui com esse, eu vim aqui para trabalhar, né? E eu acho que as declarações que o Abel deu, né, e vem dando, as suas entrevistas coletivas, eles são mais um motivo de orgulho para a torcida do Palmeiras, porque eu acho que desde coisas como ligadas à pandemia, por exemplo,
ou a realidade de um profissional de futebol, quando ele diz, para ser um melhor treinador, eu sou um pior pai, um pior filho, um pior tio, tudo isso que, né, eu vou dormir chorando todas as noites. Olha a importância que é de trazer a atenção do público e da torcida para esse fato também, né? E eu acho que isso dá uma força para os jogadores de dizer, olha, esse cara aqui representa a gente, ele vai defender. Quando o Palmeiras teve aquele jogo aterrorizante contra o River no jogo da volta, em que a torcida do Palmeiras estava comemorando que a bola saía no lateral, porque era um momento de, né, de respirar e tentar não ter um ataque cardíaco, ele lembrou a imprensa e a torcida de que o Palmeiras estava classificado, né? É um jogo de placar agregado. Então, no placar agregado foi 3-2. A gente foi melhor lá, eles foram melhores aqui. Né? Ele falou até da questão psicológica, de quem não tem nada a perder e quem precisa ganhar e tal. E muita gente criticou, mas no fundo o que ele estava dizendo é, olha, desculpa, a gente ganhou, a gente tá na final, é isso que importa, né? Então, acho que essa coesão, e aí eu acho que tem, além dessa parte psicológica, tem uma parte, né, tem sempre essa coisa de chamar técnico de professor, né, que os jogadores gostam de chamar de professor, e acho que ele tem um pouco isso mesmo, porque isso que você falou de conseguir transmitir o que ele quer na parte tática, que é tão difícil de fazer sem treinamento, ele conseguir fazer isso, fazer jogada ensaiada de prancheta e conseguir assim, passar tudo isso para os jogadores, quase que sem tempo de respirar, eu acho que assim, fazem, né, claro, ele é novo, são os primeiros títulos que ele ganhou na vida e tudo mais, mas assim, fazem dele um treinador muito forte, especialmente nesses aspectos. Eu acho que isso não se pode tirar dele, né? Muita gente fala, mas é um título que é a Libertadores, que muitos treinadores estão aí há, né, 20 anos e nunca ganharam. Então, eu acho que assim, ele se solidifica como um grande técnico hoje, que a gente vai ver como é que vai ser em 2021, com tempo para treinar, com a pressão, né? Porque, como ele mesmo disse ontem, agora o Palmeiras é vidraça, né? Todo mundo vai querer ganhar do time que foi mais campeão em 2020. Mas eu acho que assim, é inegável a qualidade dele como treinador e como ele conseguiu imprimir isso rápido no time do Palmeiras. Sim, fazendo, bem o que você falou, fazendo uma comparação mesmo com outros técnicos, né? Isso, tem gente que não ganhou a Libertadores ainda, e ele é tão jovem, assim, como técnico, e já tá aí. Uma coisa que eu acho, que eu sinto também fazendo uma comparação com o Flamengo de 2019, os jogadores tinham também essa parceria muito grande com o Jorge Jesus, né? Eles falavam isso o tempo todo. Então, eu realmente sinto que isso é uma coisa muito importante, assim, de ter do professor mesmo também, dessa explicação e tal. Eu acho que isso é fundamental. E, enfim, eu ia fazer uma pergunta e eu esqueci. Eu comecei a pensar em muitas coisas. Mas pensando para 2021, se a gente, né, considerar aí mais ou menos esse time já que a gente tem, será que a gente precisa ainda de algumas peças? A gente precisa mandar alguém embora? Como que você enxerga esse Palmeiras para 2021? Olha, eu acho que a gente, obviamente, né, em todas as medidas possíveis, tem um excelente time, né? Eu acho que a volta do Wesley deixou a torcida um pouco mais tranquila nesse setor, né? Eu acho que a gente estava sentindo um pouco a falta nos momentos em que o Luiz Adriano não estava tão bem. O Rony é um jogador muito esforçado, de muita energia, que tem momentos muito brilhantes, mas também tem momentos em que ele decepciona, né? Então, acho que a chegada do Wesley deixa a gente um pouco mais tranquilo, mas eu acho que ninguém sofreria com mais um atacante para encorpar o setor ofensivo do Palmeiras. Ali na meia direita ou na lateral direita, pelo menos a gente, né, o Marcos Rocha de novo foi muito bem agora nas finais da Copa do Brasil, mas é um jogador que falha defensivamente vez ou outra, né? Então aquela cobertura ali no setor direito, ela às vezes dá uma tensão. A hora que a bola cai naquele lado dá uma tensão que eu acho que também poderia ser, poderia olhar ali. Eu acho que na zaga a gente está bem, né?
Gustavo Gomes, até alguém brincou comigo outro dia no Twitter, ele falou, alguém está interceptando as fitas do Gustavo Gomes, não chegou na Europa ainda, porque a hora que chegar, né, Pois é. vão levar. E aí o medo são as eliminatórias da Copa, quando tiver, né, vai ser alguém vê-lo jogando. Mas eu acho que, assim, para mim, os principais buracos talvez sejam esses, e ali na armação da jogada. A gente viu a diferença que fez quando o Rafael Veiga começou a jogar melhor, né? Uhum. E foi justamente o Palmeiras foi muito criticado no Mundial, especialmente, por estar fazendo um jogo de ligação direta. A bola não passava pelo meio-campo, era só chutão direto. Eu acho que no momento em que o time se acertou, até com a chegada do Felipe Melo, surpreendentemente, e com o Veiga jogando muito bem, como jogou contra o Grêmio, como isso fez uma diferença brutal. O Palmeiras com, né, contra-ataques muito rápidos, né, o time, né, o próprio Felipe Melo fazendo grandes lançamentos. Então, eu acho que nesse setor da armação de jogada, a gente também não sofreria se viesse mais um jogador. Mas eu acho que, como o próprio Abel disse, acho que a torcida não deveria gerar grandes expectativas, né, de contratações, porque 2021 vai ser um ano difícil como foi 2020, sem torcida, o Avante, que a gente sabe que também é uma fonte de receita, com todas as críticas que a gente tem pelos preços, pelo preço do ingresso, por tudo, também vai fazer falta em 2021, então eu acho que, assim, é melhor ter expectativas baixas e se surpreender com, né, uma ou duas boas contratações, mas eu acho que, de forma geral, o time está bem forte, está bem sólido. Eu tendo a concordar. Para mim, realmente, o maior problema é na lateral direita, assim, eu acho isso. Eu acho que o Marcos Rocha ele faz alguns jogos muito, muito, muito bem, mas ele não é regular e o Mike eu acho pouquíssimo confiável. Então, talvez se o Marcos Rocha fosse uma segunda opção, assim, tivesse alguém que fosse como o Vinha na lateral esquerda, né? O Vinha é muito absoluto ali. Então, assim, se a gente tivesse um que fosse tão absoluto quanto o Vinha, para mim já estaria bem mais tranquilo. Mas, no geral, também acho, e o Abel ontem até falou, né? Ele falou que se for atrapalhar ali para manter os funcionários com o salário deles e né, manter o clube do jeito que o clube pode estar bem financeiramente, ele prefere que não tenha nenhuma nova contratação, porque isso é mais importante. O que eu achei muito, muito bom, porque eu, né, concordo 100% com ele, inclusive, e eu acho que essa é uma preocupação que a gente precisa ter mesmo. O Palmeiras teve, né, uma preocupação durante a pandemia de não demitir ninguém, de tentar lidar ali da melhor forma possível com os funcionários, conversando também com os jogadores para ver o que dava para ser feito. Então, eu acho que isso também a gente precisa pensar mesmo, porque realmente vai continuar sendo um ano muito difícil, né? A gente, na verdade, as mortes aumentaram recentemente, então a gente está com uma média pior, né, do que lá no começo. Então, a gente realmente nem sabe muito bem o que vem aí pela frente. Mas espero que ninguém veja o Gustavo Gomes, porque eu dou graças a Deus que ninguém viu aí. Não, e eu acho, e o Vinha é outra preocupação durante as eliminatórias, né? Porque é outro jogador que também, não só pelo fato de o Palmeiras perder, né? Provavelmente, pelo menos o Everton Vinha e Gustavo Gomes, quase com certeza, mas porque esses jogadores vão ter uma exposição, né? Mas eu acho que o que você falou é mais um motivo de orgulho para a torcida do Palmeiras, porque e eu acho talvez mais um motivo da união, da coesão do clube como um todo, porque a gente sabe que, né, aquilo que a gente vê em campo, aqueles, né, 23 jogadores relacionados e a comissão técnica e tal, é uma parte muito pequena do funcionamento do clube, né? Você tem os roupeiros, motorista de ônibus, as pessoas que trabalham na limpeza, da comida, né, do próprio clube. E você olhar para isso e falar, gente, o futebol na elite, né, nesse extrato muito pequeno, ele é muito rico, muito rico. Esses caras dão muito dinheiro. Então, você olhar e falar, gente, vamos reduzir o salário de vocês em 25% para poder pagar todos os funcionários e não demitir nenhuma única pessoa. E aí você ganha o título, repõe essa perda dos jogadores, então todo mundo sai ganhando, paga um salário adicional para esses funcionários,
você tem o treinador, que é o cara que tem o holofote, né, que tem uma plataforma para ter sua voz ouvida, dizendo, eu prefiro manter todo mundo do que trazer um grande nome, cara, isso é motivo de muito orgulho por tudo que a gente luta, a gente fala de pautas igualitárias, isso é tentar buscar um pouco mais de igualdade, porque você olhar para alguns clubes que estão demitindo funcionários que a gente sabe que ganham R$ 2.000, que ganham às vezes um salário mínimo, que isso significa, né, o que é um jogo do Lucas Lima, são R$ 15.000 cada vez que ele pisa no gramado, né? Isso é muito mais que o salário de muita gente. Então, poder olhar para isso e dizer, gente, vamos equilibrar, porque a gente está num cenário totalmente, né, adverso, inesperado, único, eu acho que, tanto quanto os títulos, dá muito orgulho para a torcida do Palmeiras do que foi feito, né, nessa temporada que acabou ontem. Exato. Eu estava falando ontem, inclusive, isso, que essa tríplice coroa, na verdade, 4, porque né, 4 títulos, porque a gente ganhou a Florida Cup, mas eu sinto muito, assim, como torcedora mesmo, eu fiquei muito feliz exatamente por causa disso. Para mim foi assim, coroar mesmo o clube que fez tudo muito certo dentro, né, do cenário que a gente tem. A gente tem 1 milhão de críticas ao Palmeiras. Quem acompanhou o Culpa deve saber que é quase que só bomba em cima do Palmeiras. Mas quando tem que reconhecer, a gente reconhece também, né? E é isso. Foi um dos poucos, né? Assim, realmente um dos poucos clubes que fez assim tudo muito corretamente e até em termos de volta do futebol, né? Foi de início o Palmeiras falou, não tá no momento de voltar. Foi o clube que se colocou contrário, foi o clube que se colocou contrário à torcida, a presença de torcida, né, em estádio. Então, assim, nesse todo, eu realmente acho que a gente foi coroado num ano muito bom para o clube, né, a instituição Palmeiras também. Então, isso a gente também tem que reconhecer. Ainda faremos muitas críticas, porque elas sempre, né, podem pipocar por aí, porque sempre tem motivo para criticar. Mas nisso, realmente, o Palmeiras mandou muito bem. E isso é uma coisa que me incomoda, inclusive, na mídia, porque é muito pouco falado. Isso não foi uma coisa que foi amplamente discutida. E enquanto isso, as pessoas estavam lá falando que o Mundial, o Palmeiras só decepcionou. Tem tantas coisas boas para falar desse Palmeiras, né? Eu acho que, assim, não acho que os jornalistas tenham que necessariamente passar um programa inteiro só falando bem. Tudo bem, vamos criticar o futebol. Realmente, o Mundial de Clubes foi muito frustrante, foi decepcionante, mas também tem outros motivos, tem cansaço, tem viagem, tem muita coisa aí, né? Então, isso foi uma coisa que, para mim, eu senti muita falta na grande mídia, principalmente, de se falar mais sobre isso, de falar quais foram os clubes que souberam lidar e quais foram os posicionamentos dos clubes nisso tudo, até porque teve clube que forçou volta do futebol, forçou a volta de torcida, então assim, né, tentou forçar essa volta, então acho que é uma coisa que a gente precisa falar, assim. E eu acho que é muito importante, quanto mais espaço for dado para esse tipo de coisa, mais incentivo os outros clubes têm para agirem de maneira responsável, né? Se a imprensa fica falando só de grandes contratações, né? Elogia por qualquer coisa determinados clubes e tem uma dificuldade enorme de elogiar outros clubes, mesmo depois de grandes conquistas. Né? Para que eu vou pensar nos meus funcionários, por que eu vou, se eu, né, trouxer um ex-jogador da seleção brasileira, fizer uma contratação, gastar milhões e tal, se isso vai ter muito mais destaque, se vão passar muito mais tempo falando de mim. Então, eu acho que, de fato, parece, às vezes, ter uma dificuldade de aceitar que fazer esses elogios, e como você falou, até quem tem uma postura mais crítica, a gente fala, gente, não pode deixar de prestar atenção no que está acontecendo dentro do clube politicamente, há uma série de coisas acontecendo que os títulos não podem ofuscar, mas muitas coisas foram feitas da maneira correta nesse ano, e aí você, de repente, ter uma discussão, Palmeiras foi campeão da Libertadores, será que é suficiente? Sabe, é uma coisa insana, é uma coisa que alimenta uma síndrome de perseguição que a torcida do Palmeiras já carrega,
E uma coisa dessa alimenta isso, dá mais uns 10 anos de combustível para essa sensação, porque é o título mais importante da temporada. Nenhum time sul-americano, eu apostaria a dizer, prefere o Mundial à Libertadores. Claro, ninguém queria ter sido quarto lugar no Mundial e para lá, não marcar gol, óbvio que não, né? Mas vamos colocar isso dentro de um contexto. Né? Eu vi jornalista falando, o Palmeiras teve a semana inteira para treinar no Catar. É mentira. Né? É mentira. É um fato, tá errado. Né? O Palmeiras chegou no horário do Catar na quarta-feira à noite para jogar no domingo, com 6 horas de fuso. A gente sabe que no esporte profissional, não só no futebol, você precisa de um dia para cada hora de fuso para o jogador estar, para o atleta estar no auge do seu condicionamento físico, sendo que o Palmeiras vinha de jogar a final, o jogo mais importante da vida de todos esses jogadores no sábado, para jogar de novo na terça, para estar em campo no domingo, 8 dias depois, jogando um jogo do Mundial. Né? É completamente absurdo fazer essa comparação, comparando com o Bayern também chegou lá, o Bayern foi praticamente sem fuso, né? É um outro time, então assim, você tem que criticar, jogou mal, ninguém está falando que jogou bem, né? Eu acho que não foi só o Abel falar, foi só um lance do pênalti, o Palmeiras não jogou bem, mas é isso, perdeu de 1-0 de pênalti, né? Não foi que foi lá e tomou 6, né? Então, vamos considerar o contexto, e aí eu acho que assim, ser um pouco mais honesto, porque quando você fala essas coisas, quem não é torcedor do Palmeiras e não lembra se o Palmeiras jogou com o Botafogo na terça, não sabe que dia que o Palmeiras chegou no Catar, fica essa imagem de, nossa, mas está muito, o Palmeiras está, né, mimimi, que nada, teve essa, mas não teve, né? Então, é um ano muito doido, sem falar no fato de que praticamente todos os jogadores pegaram Covid, né? Eu não sei se quem está assistindo a gente teve alguém em casa que pegou Covid, mesmo os casos que não levam à internação, cara, é uma fadiga imensa, tem taquicardia, tem perda de capacidade pulmonar, tem uma série de coisas que vários outros times sofreram, né? Óbvio, não foi só o Palmeiras. Infelizmente, são mais de 300 jogadores que testaram positivo para Covid no futebol brasileiro. Mas são uma série de coisas que tem que levar em consideração quando você faz uma análise do time, porque senão fica uma coisa muito rasa e, de novo, abastece essa coisa da perseguição ao Palmeiras, que às vezes se confirma na mídia. E tem, assim, falando sobre fadiga, acho que foi logo depois que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, eu não sei se foi logo depois, mas o Rafael Veiga deu uma entrevista e ele comentou sobre isso. Ele falou que, porque ele pegou também, ele falou que ele ficou muito mal, assim, de falta de ar, e que para ele voltar ao treino foi muito difícil. A volta dele foi muito complicada, que isso é uma coisa que as pessoas não pararam para pensar, né? Porque realmente você pensa que assim, é um atleta de alto rendimento. Uma das coisas que ele mais precisa é do pulmão dele, com certeza absoluta. Então, assim, se isso tem alguma sequela ali, vai ser muito mais difícil de voltar. Não necessariamente ele, né? Não é assim, logo que ele volta, pegou Covid, mas já tá tudo bem. Agora ele volta e já vai jogar super bem. Não. Pode ser que sim, pode ser que não também, né? Cada um. Essa é uma doença, inclusive, que cada um realmente sentiu uma coisa. Teve gente que mora junto e não pegou o casal, né? Uma pessoa pegou, outra não. Então, assim, é uma doença que a gente ainda desconhece muitos, né? Sobre. A gente não sabe as sequelas, enfim. Então, assim, isso que é uma coisa que foi muito desconsiderada, eu acho. Pelo torcedor, eu não vejo tanto problema, porque o torcedor tá ali para, né, cornetar e zoar o amigo e tal. Mas por jornalistas, eu acho bem problemático, porque tem coisas que a gente precisa considerar mesmo. E eu acho assim, para além disso, essa temporada, a parte do Mundial, para mim, uma das coisas que mais me incomodou não foi exatamente o que você disse. O Palmeiras jogou mal. Todo mundo reconhece que o Palmeiras jogou mal. Não foi o mesmo Palmeiras de outros jogos, enfim. Mas eu acho que também entra aí uma questão de o brasileiro subestima muito os outros times também. O brasileiro de uma forma em geral, inclusive, os jornalistas, inclusive, falam como se o Tigres não fosse nada demais, falam como se o Al-Ahly também não fosse nada demais. E é mentira. São times que têm história, são times que têm torcida. Então, assim,
também, né, eu acho que falta um pouco de reconhecimento e respeito por parte aqui do Brasil de uma forma em geral, né, dos jornalistas, das torcidas e tal, porque o Brasil já não é mais o grande país em que todos os times estão acima de outros times, os jogadores estão acima de outros jogadores, a gente perde ainda, né, muito jogador para a Europa, principalmente, e nisso a gente também perde qualidade no nosso futebol aqui, mas o Brasil e a América do Sul, de uma forma em geral, não, assim, não tem mais os times que tinham lá atrás, que com certeza iam para o Mundial e com certeza chegavam à final e, né, faziam jogos muito bons, enfim. O futebol mudou muito no mundo inteiro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar, até para repensar o nosso futebol, né? Para a gente repensar calendário, para a gente repensar o que acontece aqui que talvez o time chegue lá e não consiga. Então, são coisas que fazem parte, assim, precisam fazer parte, eu acho, né, da pauta de discussão, porque a gente precisa reformular muita coisa no futebol brasileiro também. E isso não é assim, estou passando um pano para o Palmeiras. Não, é mais no sentido mesmo de eu quero que a gente continue chegando lá com muitas possibilidades, né? De não ser. Assim, existe o gap é muito grande entre o time europeu e qualquer outro time. Então, assim, eles jogam realmente de uma forma muito mais sem vontade mesmo, assim, né? Eles podem ir para lá cansados, eles podem ir para lá muito mais não ligando tanto, e mesmo assim eles ganham. Então, ainda existe né, assim, existe uma diferença muito grande que não existe da gente para outros países, inclusive, mas não é mais assim, né? E eu acho que, voltando para aquilo que a gente falou antes, da coisa da análise muito rasa, né? Da coisa de ficar fazendo chacota, de pior campanha, não sei o quê. Eu assim, acho que o Brasil e a imprensa brasileira começou a reconhecer um pouco mais isso em Copa do Mundo, com aquela coisa, não tem mais bobo na Copa do Mundo e tal. Não tem mais bobo no Mundial, né? Não tem. Então, claro, às vezes tudo bem, vem um time neozelandês que não foi, que pode, né, que é um campeonato mais fraco, numa confederação mais fraca, mas não é o caso do futebol mexicano, né? Você tem ali um treinador que está 10 anos na equipe, né, sólido, com uma equipe formada, um jogador europeu de alto nível, claro, mais velho, não é um jogador, né, que deu trabalho ao Bayern. A gente não está falando. O Bayern ganhou com gol roubado do time, roubado, não, um gol, né, mal validado, para não ser roubado. Então, assim, não é que o Bayern foi lá e atropelou, meteu 10-0 no Tigres. Então, eu acho que, claro, os times europeus vão com sono, ninguém nem queria estar lá, tudo isso é importante considerar. Mas é um time muito bem montado, que não é um time de... Então, foi a primeira vez que o Palmeiras, que acho que um time brasileiro jogou contra um time mexicano, né? Se eu não me engano. Não foi, acho que não foi a primeira, mas assim, foi a terceira, foi muito a primeira vez que um time mexicano passou, por isso que virou motivo passou, de... lembrei. Mas isso que você falou, não é um time, né, medíocre, como não é praticamente nenhum dos que está ali. E aí eu acho que cabe um pouco, se não for de conhecimento, pelo menos de humildade, né, de alguns membros da imprensa, de dizer, olha, eu não acompanho o campeonato egípcio, não sei, né? Me parece que... Mas, de repente... e agora a torcida do Palmeiras gosta de colecionar esses momentos da imprensa, os piores momentos da imprensa, falando que quem trouxe esse Abel precisa de terapia. Eu sei, esse cara não vale nada, esse Gustavo Gomes não jogou nada, não jogou 10 minutos no Milan, não vale nada. Sim, é um pouco, de novo, de humildade, de dizer, olha, pelo que eu sei, sabe? Então, eu acho que a gente descobre muito sobre esses outros, sobre o futebol de clubes fora da Europa, quando chega no Mundial. Exato. Da mesma maneira que eles ninguém acompanha o futebol de clubes do Brasil fora de um nicho, né, dentro, né, fora daqui. Então, a gente está meio que tateando ainda. Então, você chegar e vir e falar que é uma vergonha, um vexame o Palmeiras no Mundial, gente, sabe, menos. Eu acho que assim, é uma vontade de tentar diminuir os feitos, e aí eu acho que a Copa do Brasil ajuda muito
a segurar um pouco essa onda. Quer dizer, o Palmeiras jogou todos os jogos da temporada, todos, né? E não levou o Mundial, obviamente, mas é isso, perdeu de 1-0 e depois perdeu nos pênaltis. E no Campeonato Brasileiro, muito possível, né, que tivesse brigado por mais tempo, se não tivesse ali jogando tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que cabe um pouquinho mais de cautela nessas análises, contextualização, quem está vindo, chegou quando, né? Olha a temporada. Eu acho que o Tigres jogou, sei lá, 20 jogos a menos que o Palmeiras na temporada. É uma diferença muito grande. Então, tem que olhar para todos esses fatores. Então, reconhecendo, jogou mal, ponto. Mas vamos contextualizar isso, eu acho que é importante. E só lembrando que você falou, né, do Gignac, é mais velho e tal, mas todo time brasileiro queria ter ele como atacante, né? Então, assim, Forte, não é... alto, rápido, Exato. assim, dá muito trabalho de novo. Deu trabalho, né, para o próprio Bayern, claro. Não foi, o Tigres não teve, né, em nenhum momento ameaçou ganhar o jogo, mas por pouco não é um jogo que tinha levado para os pênaltis também. Exato. Então, eu acho que, assim, cabe... É um momento até importante para a gente fazer essa autorreflexão aí, né? E pensar um pouco sobre o futebol brasileiro mesmo, e onde a gente quer chegar com o futebol brasileiro, né? Mas acho que a gente ainda está um pouco distante também de um mundo ideal dentro do futebol brasileiro, considerando tudo que a gente, né, vem passando, enfim. Mas daqui a pouquinho a gente, né, já vai se encaminhando aí para o fim. Eu queria que você fizesse destaques aí do time do Palmeiras, pode considerar o Abel também, mas quem que você acha que foi muito surpreendentemente bom, ou que pelo menos assim rendeu muito e foi muito importante para o time e para os títulos? Eu acho assim, o meu destaque principal é o Abel, né? E eu acho que, de novo, não só pelo que ele foi capaz de entregar dentro de campo, mas pelas declarações que ele continua dando fora de campo e que eu acho que são muito, muito, muito importantes, porque a gente vive um momento muito crítico e ele está aproveitando essa plataforma que ele tem, né, o fato de ter tanta exposição, tanto destaque, para levantar problemas e discutir coisas como o calendário, como a pandemia, com uma pressão que se exerce sobre os jogadores, uma série de coisas que praticamente ninguém está falando, né? Então, eu acho que até às vezes o fato dele ser de fora talvez ajude ele não ter esses filtros ainda, né? Não ter desenvolvido um receio de falar sobre essas coisas. Então, eu acho que assim, o que ele conseguiu fazer em 4 meses, nas condições que o calendário colocou, apesar da CBF, com os obstáculos que a CBF colocou, né, quem mandou ganhar tudo e tudo mais, eu acho que o grande destaque é o Abel. E aí eu acho, falando dos jogadores, justamente pela maneira como o Abel trabalha, a gente teve jogadores importantes em diferentes momentos, né? Então, assim, o Rony, que era criticado, né, torcida, ódio, jogar pedra no Rony, de repente, Cristiano Ronaldo, ídolo, nunca critiquei, muito bem num determinado momento da Libertadores, crucial para o título num determinado momento. Já, ontem jogou bem, mas já não tão bem né, nos outros jogos, né, depois da final, já no Brasileiro, no primeiro jogo da Libertadores. O Felipe Melo ficou fora toda a fase final da Libertadores e praticamente toda da Copa do Brasil até chegar na final. Foi muito importante na final, assim como foi o Rafael Veiga, né? O Danilo foi importantíssimo nessa fase em que o Felipe Melo teve fora, né? Praticamente toda a Libertadores, e agora já não fez parte da final da Copa do Brasil. Né? O menino teve um momento muito bem, saiu, foi para o banco. Então, eu acho que, assim, se a gente olhar de consistência, assim, jogadores que foram importantes em todo momento, né, não vacilaram nunca, estiveram em campo praticamente todas as partidas, aí eu falaria de Everton e Gustavo Gomes, que eu acho que são ali, né, o Vinha talvez também a gente possa falar, é um jogador muito consistente, né, mas eu acho que esses dois jogadores realmente são de uma força impressionante e são jogadores que dificilmente erram,
né? E eu Uhum. acho que isso é uma coisa que dá muita segurança, principalmente se a gente estiver falando do setor defensivo, né? Então, os meus destaques seriam esses, mas eu acho que um ponto muito positivo do Abel é justamente não depender de um único jogador, né? Conseguir fazer essa rotação, mesmo sendo criticado, né? E eu estou entre as pessoas que o criticou várias vezes, né? O Danilo super bem no jogo, ele tira o Danilo. Rafael Veiga muito bem no jogo, ele tira o Rafael Veiga, sabe? Então, eles ter essa disciplina de seguir o plano dele, eu acho impressionante. Então, acho que por isso ele é o maior destaque, mas não daria para deixar de falar do melhor goleiro do Brasil hoje e do melhor zagueiro, que não é brasileiro, mas, né, por enquanto, temos ele aqui. Ainda bem. Eu assino embaixo, acho que é exatamente isso. E realmente, assim, o Everton ele se mostrou um goleiro muito importante, muito seguro, e é engraçado porque acho que todo mundo teve ali um quesinho assim, de insegurança quando ele veio lá atrás, né? Acho que todo mundo teve aquele momento e falou, putz, mas o Everton, será, né? Será que ele é tudo isso? E esse ano, principalmente, assim, ele, né, vem sendo um goleiro importante, né, já há um tempo, mas é que essa temporada ele mostrou que realmente, assim, pode contar com ele para tudo, que ele tá lá, ele pega pênalti, ele pega a bola difícil, ele pega a bola fácil, ele pega o que for. Então, realmente, ele assim, para mim foi, assim, estando num time que tem escola de goleiros, né, que o goleiro é muito importante, então, eu fico muito feliz de contar com o Everton, assim, mas o Gustavo Gomes também mora para sempre no meu coração. Se Deus quiser, ele vai aposentar aqui. Mas realmente, eu acho que o Abel merece muitos aplausos de quando você pensa em um destaque. Hoje em dia eu penso muito na equipe do Palmeiras mesmo, né? É um time. Eu realmente considero o Palmeiras um time hoje em dia. Isso era. Eu sempre sonhei com isso. Faz muito tempo que, assim, mesmo nesses últimos campeonatos que a gente venceu, assim, a gente levantou, a gente, né, tem levantado a taça desde 2015, mas sempre parecia que faltava um pouco, né? Sempre tinha algum grande destaque. O Dudu ali sempre também sendo muito, né, Dudu dependência o tempo todo. E aí o Dudu foi embora e ficou nessa pergunta de será que a gente vai conseguir sem ele? E aí, né, o Abel mostrou que é muito possível. Nem sei onde o Dudu entraria nesse time, sinceramente. Assim, é um quebra-cabeça. Então, realmente, a Abel, nossa, merece todos os aplausos. E aí entra muito isso que a gente falou, acho que durante, né, toda a nossa conversa, que eu sinto muito orgulho de ter esse técnico que não é só um técnico de futebol, ele é preocupado com outras coisas que importam muito também, que vão, né, para extra-campo, assim, e nesse mundo que a gente está vivendo, mundo de pandemia, é importante que a gente tenha pessoas que lembrem a gente o tempo todo, porque eu acho que as pessoas esquecem mesmo, elas normalizam as coisas, então é importante que tenha alguém falando, olha, não dá para a gente, né, encarar como se fosse um dia normal, não tem sido, né, a gente não tem vivido dias normais, e acho muito importante, para mim, assim, o Abel, ele representa muito além do futebol, que eu, eu também queria, faz muito tempo que eu sonho com essa pessoa de ter essa identificação para além do futebol, né? Então, eu fico muito feliz que ele esteja aí no Palmeiras e que ele possa representar o Palmeiras. E acho que é isso. Não, concordo plenamente com você. E ele tem uma ligação muito forte com a família, de reconhecimento da importância da família, da importância da mulher dele, porque eu acho que às vezes a gente não olha para o custo que isso tem para a família, o custo que isso tem para quem não é a pessoa que está viajando o mundo e está fora de casa quando você tem filhos, como é difícil ficar com isso sozinha, né? Então, assim, no momento em que ele reconhece isso publicamente, fala, eu sou um pior pai, eu sou um pior marido, assim, alguém está cobrindo esse custo do lado de lá, e é uma mulher, né? Então, eu acho que ele também trazer esse assunto e está sempre, né, fazendo aquela chamada de vídeo com a família, quando ele faz o reconhecimento do gramado, eu acho que
tudo compõe essa figura que é uma figura humana que a gente admira, como você falou, dentro e fora do campo. Eu acho que poder ter isso hoje no futebol é uma raridade. Então, eu acho que é mais um privilégio que a torcida do Palmeiras tem de poder ter o orgulho do seu treinador em todos os aspectos, em todas as esferas. É exatamente isso. Eu acho que é até bom a gente terminar falando sobre isso, né? Porque o reconhecimento do papel da mulher também na vida dessas pessoas é muito importante, assim. Sempre tem, né, alguém que é o que você falou, tem esses custos são altos, a gente não para pensar nisso, até porque, sei lá, muito torcedor, principalmente, fica nessas, né, de, mas eles ganham muito dinheiro, e tá tudo bem. Não é só dinheiro, né, tem muita coisa que tá ali por trás, então eu sempre fico muito feliz quando ele traz isso à tona também, porque é isso, ele reconhece que tem alguém que está tendo muito mais trabalho que ele dentro de casa para cuidar da família, né? E isso é muito importante. E ele sabe que ele pode contar com essa pessoa para ele estar aqui fazendo este outro trabalho. E são dois trabalhos e a gente precisa reconhecer todos eles, inclusive, né? Então, acho importante falar isso, inclusive, no Dia da Mulher, porque acho que fica muito esquecido mesmo esse papel que a mulher tem. E aqui eu não estou falando que a mulher tem que ficar em casa, definitivamente não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que tem mulheres que estão ali apoiando também, seja, elas podem não estar ali, né, na linha de frente, dando a cara na entrevista ali, mas elas dão as condições para que eles estejam ali também. Eu acho que isso é uma coisa que tem no Palmeiras, pelo menos agora, né, assim, essa turma aí, essa equipe, muitos deles reconhecem isso e mostram isso né, e mostram o quanto eles são ligados à família. Esse período agora que eles vão ter de férias, aí todo mundo vai visitar as famílias, né, onde eles possam estar, enfim, e isso é muito importante. É importante dizer que as mulheres podem também ser técnicas se elas quiserem, elas podem, enfim, estar onde elas quiserem. Eu sou realmente muito a favor de ter mais técnicas mulheres, inclusive, né? Porque isso é uma coisa que nem no futebol feminino existe, então isso é uma coisa que a gente precisa melhorar, inclusive, dentro do futebol. Mas, enfim, acho que te chamar para fazer suas considerações finais aí, para a gente poder terminar. Não, obrigada, é sempre um prazer participar de qualquer coisa do Ocupa, né? Acho que são pautas muito importantes para o futebol, para o Palmeiras especificamente, e muito bom assim poder simplesmente sentar com uma outra mulher e falar de futebol, né? Que eu acho que é uma coisa que ainda as pessoas estão se acostumando, né? De ter mais mulheres nesses espaços e que deveria, e eu espero que um dia para a geração do meu filho seja uma coisa completamente normal, né? Seja uma não questão, né? Discutir futebol se é com homem ou se é com mulher, mas é sempre um prazer falar do Palmeiras. E quem quiser acompanhar um pouquinho dos pitacos lá, eu comento algumas das rodadas no UOL e tem a coluna 2 vezes por semana, tratando de alguns assuntos, tentando abordar de um ponto de vista mais humano, mais crítico, algumas dessas questões maiores do futebol. E dar os parabéns, né, para o Palmeiras e para a torcida por esse ano fantástico, praticamente impecável, porque né, não dava para ganhar tudo com o calendário que teve, e o que era mais importante, na hora que mais importava, o Palmeiras venceu. É isso. Fiquem ligados aí, sigam a Alicia. Ó, os textos são muito bons, vale a pena seguir. Os conteúdos são muito, muito bons. Sempre pautas muito importantes, né? Então, aí, de uma maneira geral, muito alinhadas com o Ocupa, inclusive. Então, se vocês gostam do Ocupa, vocês vão gostar com certeza. E muito bom estar aqui de novo, falando sobre Palmeiras, falando sobre futebol. E é isso. Eu também espero que a gente chegue um dia num mundo em que, como você disse, né? As pessoas gostem ou não daquela determinada pessoa que está falando sobre futebol, independentemente do gênero, nossa, bateu a porta muito forte mesmo, de gênero, enfim, de quem, né, quem seja aquela pessoa,
mas acho que um dia a gente vai chegar lá. Não estamos muito perto disso, só agora que as mulheres estão tendo mais espaço dentro de programas esportivos, dentro, né, da mídia de jornalismo esportivo aí, de uma forma em geral. Isso é uma coisa muito recente, então espero que melhore muito ainda. Então, acho que terminar aqui falando que é importante que a gente lembre, neste dia 8 de março, que a nossa luta continua e vai continuar, porque não tem jeito, estamos muito distantes ainda da sociedade realmente justa e igualitária aí, né, que a gente acredita. Mas muito obrigada, esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo e até a próxima. Um beijo.